Olá, eu sou Eutímio Carvalho e quero te agradecer por estar por aqui mais uma vez, nos prestigiando em nossos vídeos postados diariamente. Hoje, nós vamos conhecer uma família que foi atacada por um lobisomem. Nesse relato, não revelarei meu nome por questões pessoais. Agora, já adulto, entendo que tudo que já vivenciei em relação a coisas espirituais é algo que terei que carregar até o fim dos meus dias. E não foi nada por acaso. E também, a cidade mencionada é bastante conhecida aqui na Bahia. Como também as pessoas que viram e tiveram essa experiência nada agradável. Tudo aconteceu na cidade de Itabuna, aqui na Bahia, no ano de 1995. Eu tinha 10 anos na época. Na ocasião, morava eu e mais 5 irmãos, o meu avô paterno, meus pais, numa pequena casa em construção. A cidade, embora bastante habitada, ainda não era tão desenvolvida como é hoje. Naquela época, era comum ver carroças, gatos, cavalos pelas ruas afora. Somos de uma família pobre. Minha mãe não tinha como trabalhar porque tinha que cuidar de nós. E meu avô já era muito idoso. Então meu pai era quem dava conta de trazer todo o sustento para casa. Ele trabalhava de dia como pedreiro e à noite trabalhava de porteiro numa escola da cidade. Isso quando também não arrumava algum bico na cidade de Ilhéus, nas casas de praia. Meu pai foi um guerreiro, o melhor pai que um dia poderia ter. Nossa família era grande, mas a casa era pequena. Meu pai fazia de tudo para nos dar conforto. E com muito esforço e sacrifício, começou a crescer a casa. No entanto, foi pouco a pouco. Construiu um cômodo de tijolos e mantinha os outros de tábua, até levantar dinheiro para continuar as obras. Morávamos num bairro que na época não tinha pavimentação e os esgotos ficavam a céu aberto. Havia também muita vegetação e matagal, porém éramos felizes. Para mim, tudo era lugar para brincar e se divertir, até começarem a acontecer situações que durante um bom tempo eu não entendia o porquê dessas coisas aconteceram comigo. Eu lembro que quando eu era ainda mais novo, e a idade que mencionei aqui, acredito que eu tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade. Eu ouvia sombras e vultos de maneira fora do comum. Eu sentia muito medo, mas não contava para minha mãe. Houve uma ocasião em que eu vi um fantasma, ou era um espectro, olhando diretamente para mim do lado da cama, e eu dormia com os meus pais. Foi horrível esse dia. Lembro-me muito bem como foi. Desde então, tudo foi se desencadeando. Me tornei uma criança insegura e cheia de medos. Antes, acompanhava o meu pai e meus irmãos nas idas para a roça. Mas lá também eu via coisas estranhas e deixei de ir com eles. Nada disso foi pior do que viria quando eu tinha meus 10 anos de idade. Certa vez, quando meu pai tomava o café das 5 horas da manhã na varanda de casa, antes de ir para o trabalho no colégio, ele ligou seu pequeno rádio a pilha na rádio AM local para ouvir o rádio jornal. Eu e os meus irmãos ficávamos na varanda também brincando. Foi quando, entre uma notícia e outra, que o radialista falou sobre um estranho animal que estava correndo atrás das pessoas despercebidas nas ruas. Porém, até então, ninguém conseguiu identificar o que era. Como se tratava de uma notícia recente, meu pai não se importou e nem minha mãe ficou preocupada, porque poderia se tratar mesmo de um cachorro, e os dias foram se passando. Até que as notícias desse animal foi tomando maiores proporções. A próxima vez que eu ouvi na rádio local novamente sobre isso, estava meu pai e minha mãe e meu avô do lado do rádio, ouvindo atentamente o radialista falar. Pessoas estão sendo perseguidas e atacadas por um animal desconhecido no bairro Ferradas, em Itabuna. Comerciantes estão fechando suas lojas mais cedo. Estudantes estão sendo liberados mais cedo do turno da noite para chegarem mais cedo em suas casas por conta desse animal desconhecido.
A polícia estava investigando sobre um ataque a um estudante e relata ter sido perseguido e ter sido atacada por um animal. O mesmo narra que é um animal de porte grande, muito grande, semelhante a um cão, e afirmava ser um lobisomem. Tudo indicava que era mesmo lobisomem. Mas após o depoimento dessa vítima, toda a cidade ficou aflita. Antes, as pessoas ficavam na rua até tarde. Após isso, não se via mais ninguém depois do entardecer. A minha mãe ficava preocupada com meu pai, mas ainda bem que por conta disso, a escola estava fechando mais cedo e ele chegava em casa antes do anoitecer. No decorrer dos dias, os relatos de perseguições e ataques só cresciam. O medo era generalizado. A polícia já não sabia mais o que fazer. Eu, que só tinha visto lobisomem em filmes, já morria de medo. Não tinha ideia do quão aterrorizante seria ver esse monstro nas ruas do bairro em que eu morava. O lote que morávamos era muito grande e nos fundos dele morava minha tia e meus primos. À noite não tinha iluminação, a não ser de lâmpadas que eram das nossas casas para iluminar o terreiro. Em uma dessas noites, um dos meus primos, que já é falecido, gritou do fundo da sua casa mencionando minha mãe, que era a única que ficava com a gente à noite até meu pai chegar. Tia Lia, tem um homem no seu quintal. Mas não o vimos. No outro dia, ele foi até a nossa casa falar com meus pais que tinha visto um homem no nosso quintal. E quando ele gritou, o homem olhou para ele da janela e seus olhos eram vermelhos. Meu pai e meu avô ficaram em alerta. Mas infelizmente não tinha muito o que fazer, pois não tínhamos armas em casa. O meu pavor foi aumentando, até chegar em uma noite em que eu vi uma pessoa entre as frestas da parede de tábuas da nossa casa, olhando diretamente para mim. Naquela noite, eu dormia no sofá da sala. Cobri meu rosto de medo. Quando saí debaixo da coberta bem devagar para respirar, a pessoa parecia que sabia que quando eu fazia isso, entre as frestas, se virava para olhar para mim de novo. Eu nunca senti tanto medo como nesse dia. Foi muito ruim. Eu aguentava tudo isso sozinho. Não falava para minha mãe e nem meus irmãos, porque parecia que só acontecia comigo. Na mesma semana, em uma noite, eu comecei a ouvir barulhos ao redor da casa. Eu não dormia rápido como os meus irmãos. Eles dormiam em um dos quartos, meus pais e meu avô em outro, e eu, como era o azarado de todos, dormia no sofá da sala sozinho. A sala era de tijolos, porém, o corredor até a cozinha estava em construção, sendo o corredor metade de tijolos e metade de tábuas. E a cozinha ainda era totalmente de tábuas, sendo que entre uma tábua e outra ficavam fendas de quase 1 centímetro. Dava para ver bem o que se passava fora da casa. Em uma dessas noites claras, eu tive a infelicidade de ficar acordado até altas horas da madrugada. Em uma noite dessas, tínhamos um cachorro, qual latia até para o vento. Mas nessa noite, ele parecia que estava morto. Não latia e nem fazia barulho. Tínhamos galinhas e gatos, mas todos estavam estranhamente em silêncio. Foi quando, de repente, comecei a ver um vulto negro gigantesco passando pelas paredes do lado de fora da casa, juntamente com a respiração ofegante e um cheiro forte de enxofre que lembro até hoje. Eu estava suando de medo, com o coração quase saindo pela boca. A criatura estava do outro lado da parede da sala, onde eu me encontrava deitado no sofá. Aquele ser exalava medo e pavor, quando de repente todo o barulho lá fora silenciou. Eu imaginei que tudo havia passado. Fui saindo devagar debaixo da coberta e, como por relance, olhei para cima, para o telhado de amianto entre a sala e o corredor. Percebi uma das telhas fora do lugar e um braço gigantesco negro com garras descia tateando a parede, como querendo me alcançar no sofá. Então eu gritei, mas gritei tão alto que todo mundo se acordou. Meu pai e meu avô vieram para a sala correndo.
Minha mãe correu e me pegou no colo, achando que tinha entrado um ladrão na casa. Meus irmãos estavam todos assustados, sem saber o que estava acontecendo ali. A criatura desapareceu. O que ficou foi o meu olhar cheio de lágrimas. Curiosamente, olhei em direção à telha e estava fora do lugar. No dia seguinte, meu pai viu como eu estava e viu também que havia pegadas do lado de fora. Ele não quis falar nada, nem minha mãe, nem meu avô, apenas não quiseram assustar os meus irmãos. Mas eles sabiam do perigo que ocorreu naquela noite, pois eu não era batizado ainda. Enfim, eu cresci com essa memória, sozinho até o dia de hoje, pois não é todo mundo que acredita nessas histórias. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.